Sejam bem-vindos aqui no canal Monstros S.A., a sua enciclopédia de monstros. Eu já vou pedir logo para vocês o joinha e o like aqui para continuarmos com esse projeto de criar uma enciclopédia de monstros totalmente virtual. Então vamos lá. O nosso primeiro episódio será sobre um ícone agora do jogo Devil in Me. Aquele que não é monstro, mas se equipara a monstro. O nosso querido Doomette. Também conhecido como aquele que te pega a 0 hora e você nunca se esquece. Vamos lá, vamos começar. Sabemos que, segundo a história do Devil in Me, ele foi um cara que foi abusado pela mãe. Então desde aí ele já começou a ter um comportamento violento no ensino fundamental. E depois ele se tornou um dos criadores de perfis do FBI. Lembra muito aquela questão do Hannibal e do antagonista dele, o Graham. Essa questão de estar sempre em contato com o psicopata e você querer ser um psicopata. Que veio no futuro, quando ele encontrou a besta de Arkansas. Então ele ajudou a prender a esse cara e depois foi que nem um Palpatine e o Darth Vader lá, só botando ideia louca na cabeça dele lá, tal. Você precisa conhecer a arte, vamos fazer a arte, tal. Aí ele foi ficando meio louco da cabeça. Depois desse tempo aí, depois que teve o chamado do lado negro da força pela besta do Arkansas, aí ele foi e falou: eu tenho que fazer minha própria marca aqui. Minha própria marca de serial killer, porque nos Estados Unidos já virou logomarca já o negócio. Tanto serial killer que tem. Aí ele virou o assassino do engraxate. É tipo você chegar lá, põe aí, moleque, faz aí imagina o Chaves, aquele episódio do Chaves lá, dele fazendo engraxate lá de graça. E um engraxate e um pedaço da sua orelha como pagamento. Mas não era desse jeito não, ele era chamado de engraxate, tá ok? Porque o pessoal, ele muitas vezes matava os caras lá no carro tal, e levava lá pra um canto. Até que um dia um policial foi morto e tava perto desse canto, e ele tomou no rabo. Entre aspas, né? Ele não tomou no rabo muito, porque ele forjou que morreu no acidente. Então ele forjou lá como se isso fosse muito fácil. É foda, mano. Os caras fazem como se fosse fácil. Tipo, eu vou encenar minha morte aqui que todo mundo vai acreditar. Isso é que eu acho foda nos filmes, nesses negócios que os caras, eles conseguem forjar morte assim como... tá certo que ele era do FBI e tal, era super inteligente, mas os caras forjam a morte assim, muito... fazer um incêndio aqui, não teve corpo, aí por isso que... deve ter fudido aí, deve ter incinerado. Aí depois disso daí, ele começa a se viciar no primeiro assassino que existiu na história lá, que é o H.H. Holmes. Aí ele começa a ver o cara lá, tal, que o cara era muito foda, porque ele foi o primeiro lá a lançar a logomarca dos assassinos, tal. Tipo um Assassin's Creed, ele fez o credo dos serial killers, basicamente era essa a ideia dele. Aí o cara ficou muito loucão com a história do H.H. Holmes, aí disse: eu tenho que fazer um castelo igualzinho, porque o cara era muito foda e eu sou muito foda. É sempre assim, eu sou foda e o cara era foda, então eu tenho que imitar o cara que era foda também. Aí começou a se viciar na questão da arquitetura do castelo lá, o Murder Castle, e começou a criar o castelo lá dele, o castelo filha da puta do caralho, que você sofre pra passar naquela porra. E os caras mesmo que tava fazendo junto com ele a arquitetura, se fuderam lá. E ele mesmo fez a zoeira fudida lá da arte lá, que ele considerava a morte uma arte, parecido com o With Temptation. É o quê? É o Evil Within, eu falei errado, With Temptation, não tem nada a ver, mano. É o Evil Within 2, que tem um assassino lá que congela as pessoas quando tira foto. A gente vai falar sobre ele aqui no futuro. É da mesma forma, acredita que seja uma arte tal. Aí ele faz com que os bonecos ganhem um momento. Um momento é tipo como se você parasse o tempo. Tipo, parasse o tempo naquele momento. Aí por isso que chamam de momento. Aí os serial killers dos jogos, geralmente eles pegam
essa questão da física, do momentum, e coloca que a quantidade que está naquele momento, naquela hora exata, como se pudesse segurar naquele momento. Então, tanto o assassino do Evil Within 2 quanto ele tem essa questão de tentar congelar o tempo para que a morte ela seja singular. Isso aqui é um ponto muito interessante, por isso que ele faz com que as pessoas sejam animatronics e coloque as vozes dela para que ele possa repetir o crime várias e várias vezes. Tem serial killers que tem tesão nisso, de poder repetir o crime várias e várias vezes. Aí ele faz o corpo das suas vítimas se tornarem animatronics. Coloca lá umas peças, o material é o corpo do cara, obviamente, e faz os movimentos lá, tal, e com a voz que o cara tava antes de morrer. A última coisa que o cara fala antes de morrer, aí ele bota pra ficar repetindo. Esse é o modus operandi dele, além do castelo desgraçado, que eu achei que teve um defeito, que foi o que? H.H. Holmes, ele tinha muito mais traps, mais armadilhas. Aqui a gente não vê tanta armadilha. O próprio Dumet é as armadilhas do negócio. E antes de tudo, vou falar o nome dele, que é o Hector Wayland Monday, que é o nome verdadeiro dele, mas como ele usa o termo de aquelas negócios de anagrama, aí bota Grandin Dumet, tá ok? E a aparência dele, vamos falar sobre a aparência dele. Como vocês podem ver aí no vídeo, ele tem uma máscara de bigode que lembra muito o H.H. Holmes, além do chapéu coco cinza que esconde que ele é careca, tal. Não pode mostrar esse lado dele careca, pouca telha. Aí por isso que ele usa aquele negócio lá, a bombeta antiga. Aí a gente tem uma diferença do H.H. Holmes em algumas partes, que é a questão do avental, que ele usa um avental lá, tal, tem aquela roupa toda elegante do H.H. Holmes, etc. Ele quis imitar, é como se tipo ele pensasse que o espírito do H.H. Holmes tivesse encarnado nele. Entendeu? Por isso que ele usa essa roupa. É por isso que a história deve me, que é o negócio lá que ele fala que tem que me matar, mano, porque eu tenho um demônio dentro de mim e tal. Aí a gente tem os pontos fracos. Vamos falar sobre os pontos fracos e pontos fortes dele. O ponto fraco dele, que quase nunca aparece, é que ele é um ser humano. Mas quase nunca aparece isso no jogo, porque as pessoas alfineta, bate e faz o caralho a quatro, e o cara não dá uma reação sequer. Eu até fiquei muito espantado que só no final do jogo o cara dá uma paulada nele e ele cai. Agora o resto do jogo todinho os caras dão paulada, fazem o que for e ele andando, parece até o Exterminador, mano. Isso daí é uma coisa que tipo, eu fiquei pensando, caralho, mano, essa porra deve ser um ser sobrenatural, mano. Aí só depois que a pessoa no final dá uma paulada ele cai. Eu falei, agora sim, agora tá parecendo humano essa porra. Então esse é o ponto fraco dele, além de ele é um ser humano, pelo menos é o que o jogo faz parecer, mas tem algumas partes ali que não tem condição não, cara. Se fosse um cara normal, não teria condição não de ser desse jeito não. Tá certo que ele é meio fortão, mas porra, não senti dor, aí nada, não dá não, velho. Só essa parte aí é muito estranha, muito estranho mesmo. Que lembra muito como se ele fosse um ser sobrenatural, mas a história diz que ele é um ser humano, tá ok? Pontos fortes dele: boa condição física, força dele, uma força do cacete. A gente percebe a força que ele tem, que sai, os caras tentam pegar ele lá tal, e ele dá um cacete em todo mundo. E ele também é um cara extremamente astuto, inteligente, metódico, tipo o Jigsaw. Ele é desse jeito, filma todo o sofrimento de suas vítimas, como eu já disse, que isso daí é um modus operandi dele tal. Isso daí é um ponto forte dele, porque também pode se tornar um ponto fraco, tá ok? Essa questão dele ter que filmar pode se tornar um ponto fraco, porque ele precisa fazer o modus operandi para poder é como se fosse tipo você comer, para você comer cachorro quente, você precisa colocar o ketchup em cima de um jeito e não pode colocar de outro. Para um serial killer é desse jeito, se não tiver o ketchup daquele jeito ele não consegue. Então tem que ser, isso é na verdade também um ponto fraco. E ele sempre está controlando o que as pessoas vão fazer. Ele tem a ideia de que ele conhece a natureza humana e sabe o comportamento humano. Por isso que a maioria das coisas que ele faz é como se ele conseguisse premeditar o que as pessoas estão fazendo. Isso é uma inteligência que é muito utilizada na engenharia, essa questão de você conseguir calcular as coisas, calcular movimentos, etc. E ele tem muito disso, essa questão da arte dele ser artista, dele ser muitas vezes médico, dele ser engenheiro, então arquiteto também. Então ele tem todas essas inteligências. Isso é um ponto fortíssimo
Pra você enfrentar um cara desse é muito difícil. E ele habita o castelo lá, tal. Onde ele habita, é óbvio que é na ilha lá que ele fez, que é a réplica do Mother Castle do H.H. Holmes. É aí onde ele habita nas histórias. E por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado desse equiparado a monstro. Porque ele é um cara forte pra cacete. E como eu derrotaria ele? Bom, pra você derrotar ele, você precisa ver os pontos fracos dele. Então a base para derrotar ele são os pontos fracos. Ele é um ser humano, pelo menos era para ser, né? E também ele precisa seguir o modus operandi dele. Então muitas vezes o que você tá pensando no primeiro momento ele já pode ter premeditado. Além das câmeras que tem lá, tá? Isso foi um erro do caralho que os caras ficavam falando em voz alta lá. Vamos fazer esse plano. Mano, que idiotice, mano. Muito idiota, o cara tem câmera pra todo canto e os caras percebem isso e ainda falam o plano deles. E é isso, galera. Até a próxima aí, valeu.